Oi, gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. E a dúvida de hoje é uma dúvida o vídeo de hoje, né, é sobre uma dúvida que tem me trazido um pouco de desconforto aqui no consultório, que é o medo de dar fórmula. Então a pergunta é ruim usar fórmula láctea para os bebês? Por que eu estou trazendo isso? A gente está num momento que nós pediatras estamos muito felizes com o quanto as mulheres estão vindo empoderadas e decididas a amamentar. As mulheres querem muito amamentar, elas entendem, finalmente nós conseguimos, depois de muito esforço, fazer com que a amamentação fosse algo visto como de extrema importância para os bebês. E sim, nós queremos que as mães amamentem. Porém, como neonatologista, eu trabalho em UTI neonatal e eu trabalho num serviço que a gente tem um fluxo de retorno dos bebês. Então, os bebês eles recebem alta lá da maternidade, depois do segundo, terceiro dia de vida, e aí eles retornam, às vezes no quinto, no sexto dia, para reavaliação de icterícia. E o que a gente começou a ver? A gente começou a ver bebês fazendo icterícia por baixa ingesta, quer dizer, eles mamam pouco, eles não fazem cocô e eles não eliminam a bilirrubina. E essa bilirrubina é reabsorvida e acaba subindo. E aí a gente vai checar o peso desses bebês, eles estão perdendo mais peso do que o peso de alta. Então a gente considera que é normal, esperado, que até o momento da alta o bebê tenha perdido em torno de 10% do peso de nascimento. E aí os bebês têm voltado no quinto, sexto dia, às vezes com uma perda de 15%, 16%, então perdendo mais peso ainda. E pior, alguns bebês, reinternei nos últimos 2 meses, bebês com sinais de desidratação. Então bebês com fontanela deprimida, sem fazer xixi, e bebês com febre por desidratação. E isso tem me chamado a atenção de falar, gente, mas por que isso está acontecendo? E aí o que eu percebi é que, assim, não é nem das mães, mas surgiu um medo até entre os pediatras de usar fórmula, porque parece que se prescrever fórmula, a criança não vai mamar no peito. E isso não é verdade, gente. Quem está lidando com essas mães desde os primeiros dias, a gente sabe que existem inúmeras dificuldades na amamentação. A gente tem mulheres que têm dor na amamentação, a gente tem mulheres que não fazem a descida do leite no período esperado, que é entre o terceiro e o quinto dia, então elas têm uma baixa produção inicial. A gente tem mães que têm cirurgias mamárias que tornam essa amamentação mais difícil. A gente tem bebês com frênulo curto, que não conseguem fazer uma boa extração de leite, bebês que têm alteração da motilidade orofacial, que não fazem uma boa sucção, que não fazem uma boa pega. E esses bebês, claro que a gente vai fazer de tudo para corrigir essas dificuldades. Então nós contamos hoje com consultoras de amamentação, a gente faz laser terapia, a gente faz uso de produtos e medicações galactogogos para ajudar na apojadura, a gente faz ordenha para usar o leite materno ordenhado para o bebê e não precisar realmente complementar com fórmula. Mas eu queria dizer para vocês que existem situações em que a gente precisa sim fazer o uso de fórmula e que não é uma coisa ruim, que ao usar a fórmula, preferencialmente sem o uso da mamadeira, né, a gente usaria uma colher dosadora, a translactação, a relactação, o copinho, né, técnicas aí que não usem bicos artificiais, porque isso visa proteger a amamentação, mas com isso a gente consegue, de uma forma próxima, estando junto com essa mãe, proteger esse neném dessa desidratação, proteger esse bebê dessa perda ponderal excessiva, evitar uma reinternação e, ao mesmo tempo, ao corrigir o que está dificultando na amamentação, a gente consegue sim garantir uma amamentação. E usar fórmula nos primeiros dias, desta maneira que eu estou falando para vocês, sob supervisão, sobre orientação, com o bebê que vai vir dia sim dia não aqui em consulta para eu pesar, para eu medir, para eu avaliar, com isso a gente consegue sim garantir o aleitamento materno. Então, eu queria dizer para vocês, primeiro, que a fórmula não é uma vilã, ela não é uma coisa ruim, ela salva vidas, né? Ela hidrata esses bebês que às vezes estão com todas essas dificuldades. Usar fórmula sob supervisão não interrompe o aleitamento materno exclusivo. O que atrapalha o aleitamento é o uso de mamadeira e é o uso de fórmula sem indicação. Então, um bebê que está mamando bem, que está mamando o suficiente, que a mãe está com colostro, que a mãe está tendo a apojadura no tempo certo, se eu ainda colocar uma fórmula por cima, realmente esse bebê não vai conseguir mamar no próximo horário porque ele está com a barriga muito cheia. Realmente esse bebê vai começar a vomitar porque ele está com muito volume. Agora, um bebê que está fazendo baixa ingesta, gente, o tratamento é o uso de fórmula assim, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós pediatras mesmo, de temer tanto assim usar fórmula nos nossos pacientes, porque esses bebês,
esse serviço que eu trabalho é uma maternidade particular de alto padrão. Então, os bebês que vêm, que reinternam, são bebês de famílias que têm condições, que passaram com pediatra na primeira semana de vida. E mesmo assim, esses bebês estão chegando pra gente desidratados. Então, a gente precisa repensar um pouquinho aí as nossas decisões, as nossas condutas, e para as mães também, porque as mães ficam desesperadas quando a gente fala para elas que vai precisar usar fórmula. Então, a gente precisa desmistificar um pouco a fórmula como vilã ou a fórmula versus amamentação. Não é fórmula versus amamentação, é a fórmula se precisar, de uma forma segura, fazendo todas as estratégias necessárias para adequar essa amamentação.